Bom dia, boa tarde, boa noite, meus eleitores. Pois é, foi dada a largada na campanha eleitoral de 2024 aqui em Fortaleza e em todo o Brasil, né? No momento que vocês estão assistindo isso, já começou desde sexta-feira o período, né, da campanha eleitoral oficialmente. Agora os candidatos podem botar aí suas campanhas em rua e pedir diretamente, né, os votos para o eleitorado, né, dando o seu número, chamando para votação. Enfim, candidatos a prefeito e vereador de todo o Brasil. E o nosso para começo de conversa não poderia deixar de tratar desse tema. A gente vai falar muito aqui de eleições, né, da política aqui em Fortaleza e muitos outros assuntos. Eu sou Carlos Maza, colunista do Povo Mais, e vamos que vamos para mais um para começo de conversa. E esse é o nosso para começo de conversa, aquele espaço toda semana, todo sábado, a gente traz aqui seus comentários, críticas, sugestões, enfim, aproxima você, assinante, da nossa produção aqui no O Povo Mais. Eu já vou trazer aqui o primeiro comentário do assinante Pedro Neto. Ele comenta aquela polêmica forte aqui da semana aqui no Ceará, que foi o governador Eumano de Freitas abraçando um projeto aí para disponibilizar bíblias nas escolas públicas da rede estadual do Ceará. Sobre isso, o Pedro Neto comenta: concordaria se tivessem sido distribuídos todos os livros de matemática, português e história, mais os principais de literatura, também o Corão, Torá, quatro Vedas e livros sobre candomblé e ateísmo. Todavia, antes diria o governador, o Estado é laico, a Bíblia somente gerará conflito interreligioso desnecessário nas escolas. É inconstitucional, pois já há jurisprudência do STF sobre a questão. Olha, Pedro, eu concordo bastante com você, né? Só para dar um contexto maior para quem acompanha a gente. É um projeto antigo, né, que já tramita há muito tempo na Assembleia, do apóstolo Luiz Henrique, que é, né, muito ligado à religião evangélica, tem uma igreja muito forte aqui em Fortaleza, e que ele propõe, né, inclui o tema da Bíblia nas escolas como um tema transversal para ser aplicado nos currículos aqui do ensino público do Ceará. O que aconteceu? Na quinta-feira da semana passada, do dia 8, o Eumano participou de um congresso evangélico onde estava o Luiz Henrique. Acho que se empolgou ali com aquela plateia grande, muitos religiosos, acabou fazendo a promessa de abraçar esse projeto, ajudar na aprovação, e falou, né, com essas palavras, que iria comprar e colocar Bíblias nas escolas para as crianças lerem. Ali naquele momento falou muito especificamente sobre a Bíblia do cristianismo, né? Acabou gerando uma polêmica. Na mesma semana, agora já na outra, foi votado o projeto e foi aprovado, mas com uma emenda para incluir livros de outras religiões. Mas não deixa de ter sido um remendo ali diante da polêmica que gerou, inclusive com repercussão nacional, um governador do PT abraçando esse tipo de proposta. Enfim, gerou algum tipo de polêmica ali, o Eumano remendou, mas eu concordo bastante com o Pedro Neto. Eu acho que o papel do Estado deve ser garantir a liberdade de culto, né? Deve garantir que as pessoas tenham liberdade para exercer qualquer tipo de religião que elas queiram, sem sofrer perseguição, sem sofrer, né, enfim, reveses por conta disso. A gente, inclusive, tem casos no mundo, né, que você tem a religião cristã perseguida. Existe uma cristofobia em estados que querem usar outras religiões, transformar outras religiões na religião oficial estatal, perseguindo os cristãos. Isso é errado lá. Assim como aqui também não seria aceitável a gente, de alguma forma, porque é uma maioria cristã, impor isso de alguma forma a todas as crianças. Ora, já não era um debate tão comum essa questão de uma escola sem partido, né? Então, por que que nesses momentos parece que essas mesmas pessoas que criticam isso, né, uma questão política no colégio, acham de bom tom levar esse tipo de livro? Eu também acho aí, concordo com o Pedro Neto, isso pode gerar, na verdade, mais conflito, mais desagregação, quando o papel, às vezes, ali da escola é educar, é ensinar, é tornar a criança livre, né, para escolher o caminho que ela quiser e seguindo ali a orientação dos pais. Então, estou contigo nessa, Pedro Neto. Vou trazer aqui o segundo comentário do assinante Sullivan Filho. Ele mandou um e-mail diretamente a mim, olha só, me citando, inclusive. Ele fala: Maza, tenho 55 anos e voto desde 1988 na eleição Edson Silva contra Ciro Gomes, que arrisco dizer ter sido a eleição mais apertada até hoje. Aí você tá certo, Sullivan. Para a Prefeitura de Fortaleza foi sim. Teve ali uma diferença de mais ou menos 5.300 votos. Mas olha só que curiosidade, a eleição de 2002 para o governo do estado foi ainda mais apertada, entre ali o José Ayrton e o Lúcio Alcântara, né? O Lúcio Alcântara venceu por pouco mais de 3.000 votos. Olha só, num universo muito maior de votos, conseguiu ser uma eleição mais apertada do que aquela de 88 aqui em Fortaleza. Mas continua aqui o Sullivan. Assisto debates televisivos há quase 35 anos. Minha mãe foi muito amiga da senhora Albaniza, um amor de pessoa.
Eu achei o debate de 2012 bem acalorado, mas o primeiro debate que houve dessas eleições de 2024 mostrou ser o começo de uma campanha bastante empolgante. André e Evandro incrivelmente foram protagonistas em comparação ao Sarto e o Wagner. Avalia que isso é apenas o início de uma tendência de polarização? Olha, Silvio, obrigado aí pelas palavras carinhosas, pelo esse histórico que você traz pra gente, muito bacana. Eu concordo muito com você, 2012 foi uma eleição bem ponto fora da curva, inclusive eu acho que foi até hoje a campanha mais acirrada que a gente teve no estado desde então, até as eleições presidenciais, com todas as polêmicas que teve ali na hora da rua, na disputa por voto. Eu acho que em 2012 a coisa pegou mais, a gente viu reviravoltas de última hora, no dia da eleição aquele pessoal vestido de amarelo, vestido de vermelho, muita confusão nas ruas e tudo mais. E sobre o debate, eu concordo com você, acho dois pontos, né? O André e o Evandro acabam tendo um pouco mais de protagonismo mesmo, porque eles são os estreantes, né? São os dois candidatos que nunca disputaram entre os maiores a eleição majoritária, né? Você tem os outros ali mais experientes, o Capitão e o Sarto já disputaram, claro, a prefeitura, e o Girão já disputou para o Senado, que é uma majoritária também. Então são candidatos que já estão mais acostumados com esse bate, né, de frente ali do debate. Então tinha uma expectativa maior, até porque poderia ser um fiasco a participação deles, assim como a gente já viu acontecer, né? Quem não lembra, a eleição lá de 2018 no Rio de Janeiro, o Romário era um grande favorito, nunca tinha participado de eleição assim direta para o executivo, foi para os debates, demonstrou um desempenho muito ruim, realmente um fiasco, e acabou se inviabilizando ali, foi eleito vice-Witzel, contrariando todas as expectativas. Então, até pela questão da novidade deles, eles foram sim uma grande novidade ali, uma coisa que se prestou mais atenção, se teve mais protagonismo, mas eu não descartaria duas coisas. Primeiro, o questão já, né, consolidada do Capitão Wagner, já vem de muitas eleições, as pesquisas mostram aí uma certa resiliência no potencial dele. E outra coisa é que o Sarto, apesar de estar aí meio embolado com os outros, ele está com a máquina, tem uma base de vereadores muito forte, né? Na Câmara, quase 30 vereadores dos 50 ali, dos 40 e poucos, apoiam ele. Então ele tem um aí, são todos os nomes, estão muito bem colocados na disputa. Eu acho que, por mais que no debate não tenha aparecido mais ou outro, a campanha começou agora, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda é muito cedo para cravar quem vai dominar o debate. Mas sim, Evandro e André, até pela polarização nacional, muita gente aposta que ela vai se reproduzir, são duas promessas muito grandes também. Vou para outro comentário do assinante Chico Braulio. Ele comenta uma coluna do Henrique Araújo comentando ali esse novo candidato aí que está sendo candidato à Prefeitura de Fortaleza, o Jorge Lima, que surge de última hora, no último dia para inscrição, ele se inscreveu. Muita gente ali da base do prefeito Sarto dizendo que ele era um candidato laranja, né? Que foi colocado ali para levantar a bola de outros e falar mal do prefeito e tudo mais. E aí lembraram muito o Padre Kelmon, né? Aquele personagem pitoresco da eleição de 2022, que foi chamado de Padre de Festa Junina, que foi muito acusado de ter sido colocado pelo Roberto Jefferson, que era o líder do partido, né, do PTB na época, só para levantar a bola do Jair Bolsonaro e atacar os adversários dele na disputa, né? Então fizeram algumas comparações, o Henrique brinca com isso e usa umas palavras em inglês, né? Outfit, dress code, e o Chico Brown não gostou muito não, né? Ele comenta, outfit, dress code, que diabo é isso? Precisam mesmo desses verdadeiros palavrões ou passo como analfabeto por não conhecer a língua matriz? Penso ser complexo de vira-lata na veia. Olha, eu anotei aqui, Chico, no meu briefing, o seu feedback. Depois a gente organiza um call, um meet aí, num brunch, talvez, para ver quais insights a gente tira disso. Aí, brincadeiras à parte, eu concordo muito com você, eu também acho meio sacal esses usos excessivos. Call é uma coisa que não me desce, né? Principalmente quando existe uma palavra muito bem estabelecida em português que tem o mesmo significado. Claro que existem palavras assim que já estão muito consolidadas que nem você critica, né? Eu imagino a própria internet, recall, check-in, check-up, né? Tem palavras mouse, click, link, freezer, gospel. Tem muitas palavras que já estão incorporadas, anglicismos, que já estão naturais ali no dia a dia, que a gente não questiona, mas eu concordo com você. Quanto menos, melhor. Talvez um dia a gente chegue a ser que nem a França, que tem regras até em que radialistas, às vezes, são multados por falar profissões em outras, falar expressões em outras línguas, exatamente para preservar a língua francesa. Mas agora eu daria um desconto. Eu acho que o Henrique falou brincando, né? Ele estava tirando uma ondinha ali com essa brincadeira em torno aí do Padre Kelmo e do George Lima. Dá para dar esse desconto. Agora vamos para o comentário aqui do assinante João Bosco Castelo. Ele comenta essa polêmica que houve ali que o governo Lula deu isenção para os atletas, né, olímpicos que ganharem premiações em grandes prêmios, desconto no imposto de renda. O João Bosco Castelo comenta:
Brasil, país dos bolsões, Bolsa Família, gás, pé de mês, escolar, filho, casa e outros. O governo vê como distribuição de renda. Eu não sei se eu gosto muito desse seu comentário assim, não, João. Eu respeito ele, mas eu acho que a gente não pode simplificar a importância que essas bolsas têm. Muitas vezes são vistas com esse caráter assistencialista, mas toda pesquisa um pouco mais séria e trabalhada que se tem mostra que geralmente dá mais retorno para a sociedade. Afinal de contas, essas bolsas geralmente estimulam, né, o exercício de algumas atividades e estimulam geralmente o combate à miséria. E uma nação com menos miséria sempre vai ser uma nação mais produtiva, no final das contas ganha todo mundo, enfim, fora o impacto social, criminalidade, tudo isso acaba sendo afetado dentro dessa seara. Hoje mesmo existem N pesquisas falando como o impacto do Bolsa Família foi bom, é a questão do Bolsa Gás também para evitar que as pessoas passem fome, que é um problema que, né, tinha passado alguns anos atrás, voltou muito forte nos últimos anos, e então, nesse contexto mesmo que surge a preocupação em manter essas bolsas. Agora, essa história aí do Lula, aí, da isenção para atletas, se você estava criticando, eu concordo com você. Eu achei uma decisão extremamente equivocada do Lula embarcar nisso. Parece que o governo quis entrar um pouco ali naquela história do taxar, aqueles memes que estavam. É uma história que começa com uma fake news, né? Os bolsonaristas começaram a espalhar que as medalhas estavam tendo taxadas, o que é mentira, né? Isso não acontece. E aí o governo acaba terminando por isentar ali, aí depois quando eles são pegos na mentira, eles mudam, não, mas tem o imposto sobre a premiação e tudo mais, como tem sobre qualquer premiação em qualquer área, como tem imposto sobre qualquer outro rendimento que qualquer brasileiro receba. O cara que é formado em medicina, né, em direito, ou em jornalismo na UFC ou na UES, vai pagar imposto como todo mundo depois. Eu acho que o papel do Estado no esporte é o que o Bolsa Atleta já faz, né? Financiar a formação para que esses atletas não abandonem, inclusive abandonando aquele mito de que o atleta é um super-humano que surge do nada. Não, muito pelo contrário. Onde há esportes envolvidos, geralmente há projeto de Estado, há dinheiro público e há projeto sendo aplicado. Então, nesse aspecto, eu acho que o Bolsa Atleta faz um papel muito importante, mas depois que já chegou a esse nível profissional, alto rendimento, tem que pagar imposto contra todo mundo, como todo mundo. E eu acho que o Lula erra a embarcar, e, enfim, sinais dos tempos, né? A gente acaba muitas vezes ficando refém desse debate pobre de alguns deputados que só querem ali criar vídeos para as redes sociais e acabam empobrecendo um pouco o debate tributário nacional. E esse foi o nosso para começo de conversa, aquele espaço que a gente tem toda semana aqui no Povo Mais para trazer o comentário do nosso assinante, crítica, elogio, enfim, ter aquela DR gostosa. Toda semana está aqui aproximando vocês e eu convido você a participar, sempre convidando aqui todo sábado. Você pode participar enviando um e-mail para relacionamento@povo.com.br, comentando no Instagram do Povo Mais, dentro das reportagens do próprio Povo Mais ou pelo nosso telefone 32541010. Aproveite esse espaço aqui, a gente traz sempre os comentários, pode ser crítico, pode ser elogio. Vamos aproveitar que a campanha eleitoral está começando. Se quiser fazer perguntas sobre candidatos, sobre campanha na rua, o que não pode, relatar casos que vocês viram aí ou querem denunciar, estamos aqui no nosso Para Começo de Conversa e até o próximo sábado.